Olá! O Ação Nacional de hoje fala sobre algo muito importante que precisa ser debatido. É o Novembro Azul, que é o mês da prevenção do câncer de próstata. Eu recebo um oncologista, Davi Pinheiro Cunha, que também pertence ao grupo Sonhe Sácia Oncologia e Hematologia. Doutor, boa noite, mais uma vez participando do nosso Ação Nacional. O primeiro foi sobre aleitamento materno, né? Então mostra que o senhor passou no teste, o senhor foi muito bem, uma entrevista muito gostosa, muito saborosa e esclarecedora. E hoje a gente também tem um assunto muito sério para ser debatido, que é o Novembro Azul. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Tá certo. Doutor, a gente vai começar sendo bem didático, né, até para o nosso público entender realmente o que é o câncer de próstata, o que é a prevenção, o que significa o Novembro Azul. Então vamos lá, o que é a próstata? A próstata, aliás, doutor Davi? Vamos lá, a próstata é um órgão que fica logo embaixo da bexiga, na frente do reto, e por dentro dela passa a uretra, que é o canal por onde passa o xixi, a urina. Né? E ela tem uma função basicamente de produzir secreções que ajudam na formação e na lubrificação do sêmen. Né? Então a função dela é basicamente essa, e é um órgão exclusivo do homem. Agora eu estava lendo, estudando sobre o programa e alguns números são assustadores, né? Olha só, depois do câncer de pele, é o tumor maligno mais comum nos homens, representando cerca de 10% de todos os cânceres diagnosticados. O porquê disso, doutor? Por que números tão expressivos assim? Carlos, assim, ele é realmente o tumor mais frequente no homem, né? Então está muito relacionado com a idade, mas o aumento do diagnóstico de casos de câncer de próstata está muito relacionado também com os exames para o diagnóstico. Né? Então, nesses últimos 30 anos, o acesso aos exames aumentou de forma gradativa ali o diagnóstico e nos últimos anos ele é realmente o câncer mais frequente nos homens. Então tem muito a ver com o aumento do acesso aos exames também, esses números? Também. Ele é o tumor mais frequente, a gente sabe, se a gente for pegar estudos de necrópsia, que são avaliação de pacientes que faleceram por outros motivos, e a gente vê que após os 80 anos, mais de 50% das pessoas teriam um câncer localizado. Né? Então, além do diagnóstico, o acesso para o diagnóstico, ele é realmente o câncer mais frequente. Outro dia eu estava conversando com um amigo com uma certa idade, assim, beirando aos 60 anos, o que hoje não considero como um idoso, né? Mas ele estava falando que estava com a próstata inchada. Isso significa algo grave ou não? Não. Aí isso é fundamental a gente fazer essa diferença, né? Então, a questão da próstata inchada, o nome técnico disso aí é hiperplasia benigna da próstata. Então, o nome já diz, benigna, né? Então, não é uma lesão que vira câncer, porém, ele dá até mais sintomas do que realmente um câncer. O que acontece? A próstata aumenta de tamanho. Né? E nessa fase de aumento de tamanho, eu falei que a uretra, que é o canal que passa a urina, ela passa no meio da próstata. E muitas vezes esse aumento da próstata causa sintomas de dificuldade de urinar. Então, é uma coisa que realmente acontece com a idade. Então, praticamente todos os homens vai ter algum grau de hiperplasia, né, de aumento da próstata, isso vai aumentando gradativamente com a idade e aí vem esses sintomas, mas é importantíssimo a gente diferenciar. Uma coisa é o aumento da próstata, outra coisa é o câncer de próstata e a hiperplasia não vira câncer. Eu não sei se às vezes é porque é por falta de conhecimento realmente. Quando a gente fala em câncer, morreu. E a gente tem falado muito aqui nos últimos programas, alguns assuntos, fizemos do Outubro Rosa agora há pouco também. E quando a gente fala de câncer, a pessoa meio que já é sinônimo de morte. E dos nossos convidados aqui, praticamente todos falaram, não é assim. E quando se fala em próstata, mesmo quando se fala em próstata inchada, você já relaciona ao câncer, né? O porquê isso? Por que isso assusta? É a falta de entendimento sobre o que realmente acontece nessas situações? Não, com certeza. Eu acho que hoje em dia, de uma forma geral, quando a gente fala em câncer, a gente
cura a maioria dos pacientes, né? Então, independente do tipo de câncer, a gente consegue levar a cura na maioria dos casos. E quando a gente fala especificamente de câncer de próstata, a chance de cura ainda é muito maior, né? É um tumor hoje que ele é altamente curável, mas lógico, se o diagnóstico for feito de forma mais precoce. Sim. Né? Então, acho que isso é importante a gente salientar, que fazer o diagnóstico não é sinônimo de morte, como muitas pessoas achavam antigamente. Pelo contrário, hoje é sinônimo de você conseguir se curar e quanto mais precoce, maior essas chances de cura. E além disso, acho que é uma coisa para até incentivar a gente procurar o médico, fazer o acompanhamento. Quanto mais precoce é o diagnóstico, menos agressivo é o tratamento. Então, além de aumentar a chance de cura, você faz tratamentos menos agressivos, com menores chances de trazer complicações. Doutor, a grosso modo, certa feita eu entrevistei um cardiologista e ele me disse assim, mais uma vez, a grosso modo, que morre de infarto quem quer. O câncer de próstata, ele vai nessa linha também? Não é tão nessa linha. Entre aspas, viu, gente? Mesmo como infarto, eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que isso só reforça que é possível um controle e é possível a cura. E a gente pode fazer muito, realmente, para evitar de ter um câncer, né? Mas tem algumas coisas que eu sempre comento. Tem as coisas que a gente consegue fazer para evitar, que seriam os métodos de prevenções, e tem coisas que são um pouco genéticos, e isso aí a gente nasce com aquela predisposição, e isso a gente não muda. Sim. Então, só fazendo um paralelo, o que a gente pode fazer para evitar de ter um câncer, e especificamente o câncer de próstata? Alguma coisa é o estilo de vida saudável, isso serve para todos os tipos de câncer, também é um paralelo um pouco para infarto. Se a gente consegue manter o peso, fazer uma atividade física regular, e regular que a gente fala é muito variável, mas 30 minutos de atividade física, no mínimo 3 vezes por semana. Sim. Ter uma dieta que é rica em fibras, vegetais e pouca carne vermelha, embutidos. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já consegue aí fazer a nossa parte para reduzir o risco de ter câncer. É engraçado que todos os problemas, eles podem ser, não resolvidos, mas minimizados, de acordo com o que você disse agora, né? O estilo de vida saudável. Há pouco tempo, mais uma vez, a gente fez o programa sobre o câncer de mama, sobre o Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama, e hoje mais uma vez aqui sobre a prevenção, agora o Novembro Azul. E no câncer de mama a mesma coisa, né? Você tendo um estilo de vida saudável, você tendo uma alimentação regrada, você diminui bem essa situação. No Novembro Azul, no câncer de próstata, você consegue minimizar, pelo menos, né? Não quer dizer que cura, mas você minimiza, né, doutor? Não, é exatamente isso. Assim, essa fórmula que a gente chama, essa fórmula de bolo aí, que se todo mundo fizer, a gente consegue evitar uma grande parte dos cânceres. Lógico que quando a gente fala, o câncer é genético, estatisticamente, menos de 10% do câncer tem origem, assim, genética. Né? Então tem muita parte ambiental, e ambiental é exatamente isso. É como que a gente leva a nossa vida, como que a gente cuida da nossa saúde, o que a gente faz ali para realmente se manter saudável. Né? Então acho que essa mensagem, todas as vezes que a gente fala em câncer, a gente sempre aborda o que a gente pode fazer e é exatamente isso que a gente comentou. Ainda mais hoje, né, doutor? Nessa loucura de vida que nós temos, essa competição, essa falta de horário, essa falta de disciplina. Você dorme tarde, acorda cedo, toma um café preto, aí almoça muito, janta pouco ou janta muito. Esse mundo louco, às vezes, contribui para a falta de disciplina alimentar, né, para você ter um estilo de vida saudável, e a consequência disso é um problema muito sério. Né? Assim, como a gente comentou no começo do programa, a gente falou que está aumentando o número de casos. Sim. E aí existe um paralelo entre aumento do diagnóstico, porque, lógico, a gente tem muito mais acesso aos exames para fazer o diagnóstico, mas além disso, a gente percebe que está aumentando o número de casos por outros fatores, e é exatamente isso que você acabou de comentar. Então, esse estilo de vida atual, né, principalmente desses países mais desenvolvidos, a gente vê que é maior o número de câncer de próstata em países desenvolvidos do que os subdesenvolvidos. Lógico, tem questão de acesso ao exame, mas também tem a questão do estilo de vida e essa alimentação e tempo para atividade física. Realmente isso está relacionado. Isso. Ô, doutor, eu vou corroborar com o que você disse aqui, carimbar com essa informação, que em 2016
houve o surgimento de 61.200 novos casos, ou seja, 62 casos para cada 100 mil brasileiros. Apesar da incidência crescente, há um declínio das taxas de mortalidade, que caíram cerca de 40% nos últimos 15 anos nos países mais desenvolvidos. Aí eu pego carona nessa pergunta: existe diferença em número de casos, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos? A diferença é gritante no número de portadores de câncer de próstata? Duas coisas que a gente tem que diferenciar. A questão de diagnóstico. Então, a gente sabe que o acesso ao diagnóstico realmente é maior nos países desenvolvidos. E tem a questão de acesso ao tratamento, que é tão importante quanto, né? Então, o que a gente percebe que quando você faz um diagnóstico precoce, pelos métodos de rastreamento que é feito, você aumenta as chances de cura, mas o acesso a tratamentos de qualidade, isso está diretamente relacionado com a redução da mortalidade. E aí, quando a gente faz um paralelo nos países subdesenvolvidos, a gente vê que tem problemas nas duas coisas. No acesso para o diagnóstico, então muitas vezes o diagnóstico ele é muito tardio, então o paciente espera ter sintomas para procurar um médico. E aí, quando o câncer de próstata dá sintomas, na grande maioria das vezes é que ele está bem mais avançado. E além disso, muitas vezes ele sabe que tem um diagnóstico, ele precisa tratar e ele não consegue chegar no centro de referência para que consiga fazer um tratamento do câncer, que geralmente é necessário um centro com um pouco maior de experiência, um pouco maior de estrutura para que a gente consiga tratar esses pacientes de forma com qualidade. Ô doutor, a gente traça esse paralelo em relação aos países, porém no Brasil a gente sabe que a desigualdade ela é gigantesca, na saúde então nem se fala. E as pessoas que não têm um acesso qualificado na saúde sofrem mais? Aí vai ao encontro dos países subdesenvolvidos, como você disse? Exatamente, né? O Brasil é um país muito grande e dentro do país existem vários países, né? E aí já existem dados que comparam no estado de São Paulo, né, o que a gente consegue de diagnóstico, de tratamento. Os nossos números do estado de São Paulo são muito, muito parecidos com o que a gente vê na Europa e nos Estados Unidos. Já em regiões de mais difícil acesso, a gente pega a região Nordeste, a região Norte, os dados é menor o número de casos e além de ser menor o número de casos, é maior a mortalidade. Então as pessoas morrem mais do câncer do que quando ele tem acesso como o estado de São Paulo. Ou seja, quando a gente percebe assim, um número baixo, às vezes é bom não se empolgar tanto, né? Porque ele é relacionado às pessoas que não têm acesso, né? Com certeza. Infelizmente. Então, isso a gente tem que, quando a gente olha o número, a gente tem que olhar com muita cautela. A gente não pode se basear no número, exatamente. Né? Então, é exatamente isso. A gente tem que ver o número e também a mortalidade, né? O quanto de pacientes que acabam falecendo, morrem por conta daquele diagnóstico. Tá certo. Este foi o primeiro bloco do Ação Nacional. A gente está debatendo sobre o câncer de próstata, exaltando o mês de novembro, Novembro Azul, que é dedicado ao mês de prevenção a este mal. E nós vamos para o intervalo e já estaremos de volta com mais perguntas aqui com o Dr. Davi Pinheiro Cunha, oncologista do grupo Sonho, Sassi Oncologia e Hematologia.